Meu nome é Eugênio Bittencourt, tenho 44 anos. Lá você quer ligar aqui, mas já tenho 44 anos, viu? E sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em marketing e propaganda. Fui seminarista durante 6 anos, onde trago um legado muito importante para a minha vida. E talvez, acho que para cada um de nós, a gente pode não perceber, né? A gente pode não perceber, mas tem tudo a ver com a oração do Pai Nosso. Talvez por cada um de nós, Deus nos reserva uma missão. Todos nós aqui somos crentes nesse Deus, né? Todos nós, ou católico, evangélico, talvez são caminhos, estradas diferentes que conduzem ao mesmo caminho, ao Deus. E quando nós temos uma crença, não é por acaso. Não é por acaso que são professores, são motoristas, são zeladores, é um vereador. Eu acredito que para cada um de nós temos uma vocação, nós temos uma missão. E às vezes a gente passa pela vida sem perceber direito o que é isso. E às vezes a gente tem que parar um pouquinho, refletir, pensar da importância daquele presente que Deus nos dá para a nossa vida. Por exemplo, hoje, eu estava numa missão, talvez seja algo que era para ser assim. Quando a Sirene me convidou, eu fiquei meio assim, mas eu falar para professores, para pedagogos, para o pessoal da educação, realmente não é uma área onde eu atuo muito. Eu, na sexta-feira passada, estava fazendo uma consultoria para o prefeito Fabiano de Guaíra, nos assuntos administrativos. Estava lá, a questão indígena, a questão do município, chamou, estava lá discutindo outros assuntos. No outro sábado, nós estávamos reunidos lá em Curitiba, com a ministra Gleice, discutindo vários assuntos no âmbito político. E hoje de manhã, era para mim estar em Cascavel, onde a nossa presidente da República vai estar lá, viu? E só que o convite até na quinta-feira era na parte da tarde, 3 horas da tarde. Aí eu liguei esse e-mail, eu não posso ir à tarde. Se você conseguir colocar até amanhã, eu consigo atender as duas agendas. Eu termino rapidinho e vou para Cascavel. Só que aí, logo em seguida, se diz assim, quando você mudou, que ajeitou tudo, me ligaram dizendo, olha, mudou, a presidente vai estar de manhã. Eu falei, não, então eu não vou mudar. Eu destinei para o PH, eu vou lá e vou ficar de manhã. Então ela vai estar lá agora de manhã, talvez à tarde eu vou me afogar naquela outra agenda dela. Mas enfim, gente, quando nós temos uma missão, e eu acho que vai um pouco nessa linha, não vou dizer que é uma palestra, acho que nós vamos fazer aqui um bate-papo, eu vou poder contribuir talvez um pouco com vocês daquilo que eu conheço. Todos aqui têm capacidade, todos aqui são professores, todos aqui, e quando eu falo professor, não é só o professor além do professor, é também toda a equipe da educação. E por que é um setor tão importante a educação? Por que é um setor tão importante? Todo mundo aqui é pai e mãe, os homens pais, a grande maioria. Levante a mão quem tem filho. Levante a mão, faz favor. Pense junto comigo. Tem mais precioso do que os nossos filhos? Tem? Não tem. Tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, é pensando neles, não é? Dar uma faculdade, dar uma condição melhor de vida e tal. Nessa sociedade moderna que nós estamos vivendo, até há pouco tempo atrás, 15, 20 anos, a maioria das mulheres padronizava uma profissão para as mulheres, do lar, porque elas cuidavam da casa. Nesse mundo moderno de hoje, a grande maioria das mulheres estão trabalhando. Sai cedo trabalhar, volta de tarde. O marido sai cedo, volta à tarde. Aonde que vai o nosso bem mais precioso? Aonde que eles estão recebendo a formação? Aonde que eles estão aprendendo a base? Porque a base, o pilar, aquilo inclusive que falou na oração do Pai Nosso, o que é a base? O que é o pilar?
aquela velha história, se não tiver uma base sólida, bem feita, quando for tocar um ou dois andares, você vai cair. Aonde que é a base? Onde que é o pilar? É na escola. Porque hoje, cada dia mais, as nossas crianças ficam longe pela sociedade dos pais, do pai, da mãe, e ele vai para a escola. E aí tem mais um agravante. Tem aquele pai que, para se ver livre do problema, vai lá para a escola. Eu não entendo mais o que eu digo, meu Deus do céu, essas férias não terminam mais, e termina essas férias logo, eu quero me livre. Vai lá para a escola. Tira a responsabilidade do pai e da mãe e joga para os professores. Aí, para concorrer com o professor, para concorrer com a professora, para concorrer com o motorista de ônibus, com a zeladora, aí vem a tal da internet, que é um meio bom, importante, a internet é importante. Vem a televisão, e a cada dia que passa, nós temos um perigo que nos ronda. Os valores morais estão diminuindo. A cada dia que passa, olha gente, todos nós aqui, se a gente for lembrar, quando a gente era criança, o mais velho olhava para nós, a gente baixava a cabeça, a gente tinha medo. Um professor falava, a gente até fazia nossas artes, mas era autoritário. Hoje, infelizmente, tem aluno batendo em professor, tem aluno xingando, tem aluno faltando com respeito. O motorista de ônibus fica quase louco porque quer cuidar, ele é responsável pelo trabalho, e ainda vão lá fazer fofoca, o motorista é ruim porque ele quer cuidar, quer ser responsável. A zeladora, a pessoa que cuida, faz de tudo para manter o ambiente, e o pessoal não está nem aí. Aonde está esse problema? O porquê que isso acontece? E como que isso pode ser melhorado? Então é um pouco sobre isso que a gente vai tentar falar aqui, contribuir. Vou ser bem sincero para vocês, não tem nada preparado, também não é a minha área, não tem nada assim de uma ciência preparada. Eu acho que mais uma conversa muito franca, pela própria experiência que a gente tem, que a gente conviveu e que a gente aprendeu aí. Então, em primeiro lugar, cada um de nós, aquilo que eu falava no início, o importante de tudo é se encontrar, é valorizar aquilo que está fazendo. Cada um de nós entender que não é por acaso que você tem essa missão, essa profissão. Acho que isso é legal para todos. Porque assim, gente, você só vai conseguir fazer algo bem feito a partir do momento que você está dentro. Na Bíblia tem uma passagem, né, irmã? Estou vendo minha irmã aqui junto com nós, em que fala assim que uma lâmpada, uma luz, não deve ser acesa e escondida e colocada debaixo da mesa. Ela deve ser colocada num lugar alto, para que ela ilumine e que todos vejam. Essa luz é a profissão de cada um. Mas infelizmente algumas pessoas passam pela vida, e vou falando aqui, vou lembrando da oração aqui que nós vimos, aquela meditação, passa pela vida reclamando a vida inteira daquilo que faz. Nunca dá bom. Pelo amor de Deus, faça um favor para os outros, para si mesmo, mude. Procure encontrar aquilo que acha que tem vocação, porque aí a pessoa vai ser feliz. Outra coisa, gente, no nosso dia a dia, a gente pode fazer uma análise, uma reflexão, como que é o nosso dia, o nosso mês, a nossa semana. Quanto tempo da nossa vida nós passamos junto com as pessoas que a gente realmente ama? Que é o filho, a filha, o esposo, o namorado. Quanto tempo útil? Porque aquele tempo que você chega em casa e dorme, você não é em casa, você está dormindo. Quanto tempo você passa junto com as pessoas que você realmente convive, que você ama? É muito pouco tempo, né? E é corrido. E às vezes ainda tira aquele tempo para a mulher dar uma bronca nos maridos, o marido dá uma bronca na mulher, e ainda gasta às vezes aquele tempo, ainda não aproveita bem. Por quê? Porque
consequência do trabalho. Nós passamos a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho. Isso é uma área que eu trabalhei e que eu até estudei um pouco para entender isso. Eu tinha uma tese nesse sentido. A grande parte da nossa vida, a gente convive com a nossa equipe de trabalho. E assim, gente, nós temos, e Deus nos deu toda a liberdade, de a gente escolher. A gente pode escolher. Você pode trabalhar para ser feliz. Você pode trabalhar para aceitar a vida como é e ser feliz com a família, com os amigos, no ambiente de trabalho. Se você colaborar, construir, trabalhar para isso, isso vai acontecer. Agora, por outro lado, também você pode motivar a discórdia, aquilo que não vai estar legal, a vingança, como foi dito aqui. Então, gente, o ambiente de trabalho é algo muito importante para todos. Primeiro, agora vamos pensar em vocês, no cotidiano e na vida de cada um. Você já imaginou você ter que vir aqui para a escola, levantar cedo, 6 horas, 6h30, vir aqui para a escola, todos os dias? Eu não sei quem trabalha aqui, quem não trabalha, então, não sei. Eu acho que aqui isso não acontece. Acontece mais no Brasil, que não acontece. Mas você vem aqui todo dia e você dá de cara a olhar para aquela pessoa que você não gosta. Ou que você fica amarrado, que você criou um problema aqui, o problema lá, e vai alimentando aquilo. E aí você chega aqui meio azedo, meio nervoso, a coisa não está legal, um é camarada do outro, você vai passar o dia todo tenso, fechado, nervoso, tentando encontrar alguma coisa para dar uma alfinetada. Hoje eu vou ter que comprar. Hoje ela vai ceder comigo. Aquela outra pessoa também. Isso vai passando dia, vai passando semana, vai passando mês. A tua vida, sem perceber, começa a virar um inferno. Começa a virar uma desgraça. Aí você não vai dar bem aqui, não vai conseguir produzir bem aqui na escola. Os alunos também vão sentir ser perplexos. Você vai dar uma humorada no aula. O motorista lá, quando não vai estar legal, vai chegar em casa estressado, nervoso, vai descontar no maridão ou vai descontar na esposa. Ou seja, você trouxe para si um ambiente de trabalho carregado, negativo, pesado. E você vai viver esse pouco tempo de presente que Deus nos deu, que é a vida. E se a gente for analisar, gente, nós vivemos muito pouco, né? 60, 70, 80, 90, 100. A expectativa de vida hoje no Brasil em torno dos 75 anos, aumentou bastante. Mas é pouco tempo, pela história, pela pouco tempo, essa passagem que nós temos aqui. E aí tem uma parte que a gente é criança, que a gente está aprendendo, está se formando. Tem outra parte que é a velhice, e que se não aproveitar um pouco essa parte mediana da vida, é os reumatismos, é as dores, não pode tomar isso, não pode comer aquilo, não pode fazer tal coisa, porque tem que tomar remédio e tal. Então você vive uma faixa da tua vida mediana, que é muito pequena. E você já imaginou você desperdiçar essa fase legal da vida, com raiva no coração? Deus pode ter certeza, eu não sou especialista em saúde, mas as pessoas morrem mais cedo. Aquelas pessoas que os caras dando batata, dando gordo, sempre fechado, isso faz mal para o coração. Isso faz mal para o coração. Que tem dificuldade de soltar aquele sorrisão e dizer um bom dia e abraçar esse alegre. Isso ajuda. Tem pesquisa científica que prova isso. Então, minha gente, acho que o primeiro recado que eu quero dar aqui para vocês, já me parece, esse simples, humilde e bate-papo que nós estamos fazendo aqui. E a primeira contribuição. Pense em primeiro lugar em vocês. Procurem viver bem a vida de vocês. Procurem se encontrar vocês com vocês mesmos. Procurem dizer assim: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Senhor, pela oportunidade que me deu de eu ser professor. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de dirigir
Obrigado pela oportunidade que eu tenho de vir aqui, fazer a comida, fazer a limpeza desse estabelecimento em si, ou de qualquer um que seja. Primeiro de tudo, e se aquela pessoa que quando for falar isso, não conseguir falar isso por um motivo ou por outro, porque realmente não gosta, eu já convivi com pessoas, com professoras, que ela detestava ser professora, ela odiava a criança, ela não suportava a voz da criança no vídeo dela. O que vai fazer? Vai entrar para a escola, o que vai fazer? O jeito dela. Então, essa minha senhora, ela tinha que pegar realmente e pedir a conta e trabalhar com outro espaço, porque senão ela estava tornando uma tortura a vida dela. A vida dela era uma tortura. E estava tornando uma tortura quem nos cercava. Coitadinho dos alunos, pelo menor. A equipe de trabalho, a pessoa sempre azeda, nervosa. Então, aquelas pessoas que não conseguirem dizer obrigado, meu Deus, pela profissão que eu tenho, e que essa profissão passa a ser um peso na vida, procure uma outra profissão. Procure uma outra profissão. Mas aquela que conseguir dizer isso, aí passa a amar a profissão, passa a viver ela. Nós podemos passar pela vida, isso o padre Veraldo, ele está nas Filipinas, que é um grande amigo meu, e numa homilia, no sermão, no dia 31 de dezembro, que era o último dia do ano, a missa de ação de graças, eu achei muito legal aonde que ele pegou o cálice com vinho e fez o seguinte comentário. Estão vendo esse cálice aqui, que é um cálice de vidro transparente? Estão vendo ele? Ele está com a metade de vinho. Algumas pessoas passam pela vida só reclamando por que esse cálice não está cheio, por que ele podia estar cheio, por que ele está com a metade, porque não sei o quê, e grande problema. E outros passam pela vida agradecendo por aquilo que tem. Quantas pessoas queriam estar no lugar de vocês hoje? Quantas pessoas lutam por um concurso? Quantas pessoas se esforçam para conseguir estar nesse lugar que vocês estão? E às vezes a gente não dá valor para aquilo que tem. Então, eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, é só uma reflexão para a gente pensar junto. Então, primeiro de tudo, acho que a gente tem que reconhecer e agradecer aquilo que tem. Segundo, bom, todos aqui se incorporaram, entenderam e descobriram que realmente essa é a vocação e amam isso. Agora, quantos de vocês já pararam para refletir o que é ser professor? O que é trabalhar com educação? Gente, na minha opinião, o educador, quando eu falo educador, serve para todo mundo, serve para o motorista, serve para o salvador, porque todo mundo faz parte da educação. Serve para a diretora, toda a equipe. Teria que ser a profissão mais valorizada de todas. Primeiro de tudo, aquilo que eu já falei antes, eu vou repetir. Cuida do bem mais precioso que nós temos com nossos filhos. Segundo, o futuro desse município, o futuro do Estado, o futuro desse país, ele vai sair da onde? Da educação. A responsabilidade do educador é muito grande, porque ela vai estar formando o futuro do amanhã. Daqui vai sair o doutor, que muitas vezes não é doutor, né? Só carrega o nome do doutor, tem que ter doutorado. Ou vai ser o doutor dentista, vai ser o doutor advogado, vai ser o doutor médico, vai ser o juiz de direito, enfim. Por onde que passaram esses doutores da vida? Por onde que eles passaram? Pelo plano escolar, para as séries iniciais. E um país, infelizmente, aos poucos se começa a despertar para isso, e tem muito o que fazer. Eu sempre fui um crítico muito grande do pouco investimento e do pouco reconhecimento que tem para a educação. Como
prefeito, eu fiz de tudo o que eu podia fazer para reconhecer isso. Não foi preciso vir lei nenhuma de fora para, quando saiu o piso do salário dos professores, para reconhecer o piso dos professores. Porque realmente, tudo bem, nós temos que amar a nossa profissão, nós temos que gostar daquilo que a gente faz, nós temos que usar, mas as pessoas têm que reconhecer também aquilo que a gente faz, né? E senão não dá. Então, a função do educador é uma função muito importante. E mais importante ainda, é a função de vocês, de professores de primeira, agora é o 5º ano, mudou, mas era a primeira, a 4ª série, das séries iniciais. É muito mais importante, talvez, do que lá na faculdade. Muitas pessoas falam, não, porque não sei o quê, porque tem que fazer na federal, porque a escola tal. Se não tiver uma base boa, se o aluno não tiver uma boa formação, é muito melhor você não aprender algo do que aprender errado. Você aprendeu errado, aprendeu algo, você vai carregar isso para sempre. Então, a valorização dos professores das séries iniciais é provado cientificamente, é muito importante. E quando você tem isso, se consegue aplicar isso, é muito legal, é muito importante. Talvez alguma professora aqui, ou algum professor, ou algum motorista, que seja mais de idade, já passou por isso, não sei se já passaram por isso ou não, mas é comum que você ande por aí, um construtor, um mestre de obra, e fala assim, tem até uma música, né? Aquele prédio lá foi eu que eu fiz, fui eu que toquei aquele prédio, eu fiz aquele prédio, eu construí aquele prédio. É comum a gente ver que o artista fica famoso porque pintou um quadro bonito, ou o compositor porque compôs uma poesia, ou porque fez uma letra de uma música, ou porque, enfim, produziu uma obra. Quantas obras vocês, professores, já produziram? Quanto médico, dentista, advogado, profissional liberal? Por exemplo, alguém foi professor aqui do Aldo Bona, que eu sei que é de Cantagalo? O Aldo é daqui. Vocês conhecem o Aldo Bona ou não? Conhece o Aldo? Teu primo? Olha, viu? O Aldo Bona foi seminarista junto comigo. A gente dividia a mesma velhice, inclusive. Eu dormia junto. Ele era grandão, assim, magrão, ele embaixo e eu em cima. O Aldo, aqui de Cantagalo, hoje é o reitor da Unicef. Respeitadíssimo. Olha que orgulho. A família, entendimento para ele, mas também para a professora, para o professor que conduziu ele nas séries iniciais. Aquela professora, aquele professor pode bater no peito, olha, esse daqui é obra minha, esse daqui eu ensinei a escrever, esse aqui eu ensinei a ler. Será que se ele não tivesse um bom acompanhamento, ele seria o que ele é hoje? Eu acredito que não, ele teria estudado. Então, gente, muitas vezes se esquece da importância que tem aquilo que vocês fazem, a obra que vocês produzem para a sociedade. E quando se percebe isso, muitas vezes já é tarde, porque a pessoa já está se aposentando, no final da carreira, agora sempre é tempo. E nós, talvez até na nossa cultura, a gente sempre tem assim, é o começo de um ano, é começar algo diferente, é começar a vida nova. Agora é o começo de um ciclo, talvez um pouco diferenciado, novo, na própria administração municipal, porque é o novo prefeito, a gente sempre tem esperança. Não vou falar de política, mas é importante, porque a política está presente em nossas vidas, de uma maneira ou outra está presente, e tem uma responsabilidade muito grande quem o faz. É aquilo que o pastor José falou, que alguém estava comentando aqui, da importância que tem que ser um professor, a responsabilidade que tem, o político também tem que ter muita responsabilidade.
Porque um mandato medíocre tem sérias consequências no futuro. Um mandato positivo, que tem que reconhecer, fazer as coisas, também tem um resultado positivo no futuro. Mas o importante é todo mundo. Gostei daquela frase que está colocada lá. Educação de qualidade é o que todos queremos se trabalharmos juntos. É isso mesmo. É as pessoas se unirem em torno de um objetivo. E educação de qualidade não é só a educação do aluno, porque aqui vai para você ler, já saiu? Devo dar uma saidinha. Eu ia dizer que a educação de qualidade também vai pelo reconhecimento de cada um de vocês. Você lê, você que é secretário de educação, né? Então eu falei agora que eu ia pegar no teu pé, você saiu, não estou brincando. A Cilei, uma grande amiga minha, admiro muito ela, eu estava dizendo assim, a educação de qualidade, eu li aquela frase, muito legal, todos trabalhar juntos. Mas também tem que haver esse reconhecimento por essa grande missão, por esse grande trabalho que toda a equipe faz. E agora é o momento de talvez planejar junto, sentar junto, baixar a guarda. Eu sinceramente não sei mesmo como que é o comportamento, o pensamento político. Gente, se alguém ainda está com uma cara de quase, não, porque eu fui de Pedro, porque eu fui de Paulo, porque eu fui de Antônio, porque eu fui de João, acabou, passou a democracia. Felizmente nós vivemos num país onde tem a democracia, a gente tem a liberdade de cada 4 em 4 anos de colocar, ou tirar, escolher. Isso é maravilhoso. Vivemos num país onde é respeitado isso. Tem alguns problemas, pode ter, mas temos um país que é respeitado isso. E agora, o importante é unir, é trabalhar junto, para que a coisa realmente aconteça. E aconteça da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível de acontecer é discutindo junto para buscar um caminho que seja bom para ambas as áreas. Muitas vezes eu penso só no meu eu, não vejo a lei, não vejo aquilo que pode ser fazer. Muitas vezes as outras pessoas esquecem, e a gente tem essa tentação, eu passava por isso lá e eu fui aprender isso. Esquece que você se envolve tanto na coletividade que você esquece de dar valor para um determinado setor, uma determinada função. Agora, a partir do momento que vocês possam estar discutindo junto nessa semana pedagógica, que vocês possam estar debatendo junto, criando linhas de ações e programas, que vocês possam estar estabelecendo um canal de contato franco, direto, mas sempre pensando no melhor, de como poder fazer com que a coisa melhore, mas melhore de fato. Outra coisa, gente, outro termo que eu quero falar para vocês, comunicação. O que é comunicação? Olha, parece que se eu tivesse me preparado para fazer, eu poderia me perder só dessa reflexão do Pai Nosso. Parabéns pela apresentação. Passou pela comunicação. A vida nossa, tudo está na comunicação. A comunicação, desde a maneira que você transmite a matéria para o aluno. Às vezes não adianta você ser um doutor, um expert, conhecer tudo, mas falar de uma linguagem de tal forma que todo mundo vai entender. O que adiantou você ser um pouco de sabedoria se você é um educador e tem que fazer? Não adianta. Então a comunicação é tudo na vida da gente, na equipe de trabalho. Porque assim, se você às vezes tem um probleminha e não se comunica, igual eu vi numa palestra uma vez, vai se colocando tijolinho, e vai se criando uma parede, e vocês dali um tempo não se vê mais, não se conversam mais. É porque eu acho que nos cursos de noivo até dizia isso, né? Por que se grita quando briga? Porque um não consegue mais com o outro, aí tem que gritar, através de gritar. Porque cria-se uma barreira entre um e outro. Não deixem acontecer isso no ambiente de trabalho. Vocês vão uma coisa ruim. Vocês não têm que conviver, não têm que trabalhar todos os dias. Estabeleça canal franco de diálogo.
de uma maneira pontual. Se tiver algum problema, chama para discutir, senta junto com a diretora, leva junto para a secretária. Às vezes eu sofria isso e falo da minha experiência de vida. Às vezes tinha um problema lá na escola, eu era o último a saber. Todo mundo sabia, mas eu era o último a saber, e algumas pessoas chegavam com 4 pedras na mão para que eu resolvesse aquilo lá. Eu falei, gente, eu estou sabendo agora. Ninguém adivinha. Às vezes a gente passa pela vida tentando ficar assim, é tipo assim, né? Tipo assim, quando a gente ia nos bailes, às vezes, louco para dançar com aquela moça, mas ficava meio encabulado, ela queria dançar com a gente, e um não tinha coragem, ele chegava lá e ficava o tempo todo olhando para a menina lá, não falar, e você torcendo com vontade. Aí de repente chegava um mais espertão, chegava lá e catava, dançava e levava. Assim. Às vezes a gente faz isso na vida da gente, a gente tem vontade de falar, tem vontade de se expressar, mas acaba não fazendo por um motivo ou por outro. Parece que os outros adivinham o problema que a gente tem. A gente não consegue adivinhar. Algumas vezes até percebe, não, fulano está um pouco diferente, eu vou lá ver o que tem. Mas às vezes a pessoa está com um problema dela, particular, às vezes ela precisa de uma ajuda, precisa de um ombro amigo, e ela está meio fechada. Nossa, como está metida, como está orgulhosa. A vida às vezes não é isso. Então precisa se estabelecer isso, gente. Comunicação. Agora eu falei de 3 temas, o quarto tema que eu estou falando é comunicação. Afine isso. Estabeleça um contato muito franco de comunicação. E quando eu quero falar em comunicação, toda ela. Desde a secretária de Educação, com a diretora, com a equipe, volta e meia, diretora, professores, zeladores, motoristas, encontre com o tempo, faça uma reuniãozinha, como que está a minha escola, isso que está legal na minha escola, o que está faltando, mas não no sentido daquele que não só queria tirar pedra, deixa isso de lado, no sentido de trabalhar junto, com uma educação de qualidade. O que está faltando aqui? Qual é o problema? Lá naquela linha tal, tem 5 crianças que destroem o ônibus, não tem mais o que fazer, o motorista está desesperado, está nervoso e tal. Então vamos formar aqui, vamos chamar os pais dessas crianças, vamos tentar encontrar junto com a solução. Aqui nessa escola está uma desgraça, os banheiros estão tudo entupido, não tem atenção, não tem apoio, não tem material, não tem nada. E aí fica falando, vamos formar uma equipe, vamos chamar a secretária, vamos lá fazer uma audiência, aqui parece que 3 vereadores ou 4 que representam a educação, é isso? Ou que davam de uma maneira ou de outra envolvido com a educação, pelo que eu vi na apresentação. Mas tem os vereadores aqui, não tem? 3 vereadores? 4? Então, os vereadores fazem o trabalho junto. Então, essa comunicação é muito importante entre vocês, no ambiente de trabalho de vocês. Quando criou aquela crise, aquele conflito, aquela briga, aquela coisa pesada, procure chamar todo mundo, a diretora chamar todo mundo, estabelecer esse canal de contato, fazer com que a pessoa se abra, deixar muito à vontade para que ela coloque a ideia, e aí vocês poderem montar um ambiente de trabalho gostoso, que te dá prazer. Puxa, que beleza, vou levantar, sempre vou lá ver a minha amiga Maria, minha amiga Ana, minha amiga Paula, meu amigo João, eu vou estar lá convivendo com a minha equipe de trabalho. Olha que gostoso, eu não vejo a hora de terminar essas férias, porque eu adoro fofocar com fulano de tal, eu adoro te contar uma historinha com fulano de tal, isso vai me fazendo falta. Gente, isso não é ruim, isso é bom. Fala uma fofoca positiva, aquela conversa de um com o outro, isso é bom. Procurem criar isso no ambiente de trabalho, sempre respeitando um ao outro. Aquela velha máxima, o teu direito acaba até o limite onde começa o do outro. Todos nós temos direito. Ninguém nesse mundo é mais que ninguém. Absolutamente ninguém é mais que ninguém. Todo mundo tem a sua função, tem a sua importância na educação. Agora, cada um é cobrado por uma responsabilidade diferente.
Nós somos todos iguais. Agora nós temos responsabilidade pela função que a gente ocupa diferente. Então isso tem que ser respeitado e tem que haver a comunicação de vocês. Eu tenho certeza absoluta que a partir do momento que vocês começarem a colocar isso lá na tua escola, a tentar agora, não, vamos dar uma zerada, vamos deixar de lado assim que tinha passado, vamos tentar dar uma chance, dar um começo para começar legal e formar uma equipe, começar a trabalhar junto, um passando por diferenças do outro. Eu acredito e tenho certeza absoluta que vocês vão começar a conviver melhor entre vocês, vão começar a ter uma relação melhor também com a administração, porque a administração precisa de vocês precisam desse reconhecimento da administração, e o resultado disso é uma educação melhor, que vocês vão estar bem, vão conseguir transmitir uma imagem boa, fazer uma comunicação boa, ser um bom educador. Então, gente, são alguns elementos que eu particularmente considero assim essencial. É claro, eu quero que vocês me ajudem, eu acabei não marcando o tempo, se me ajudem a controlar o tempo, mas assim, eu gostaria que te pudesse 10 ou 15 minutos no final, 10 minutos, 15 talvez, para que a gente possa fazer um bate-papo. Se não só eu falando aqui, de repente alguém quer fazer uma pergunta, quer fazer um questionamento, ou quer interagir, ou quer dar uma mensagem. Acho que seria legal, por permito, acho que sempre faço isso aonde que é a dinâmica que a gente trabalha, e tem sido legal isso. Quinto ponto da minha falação aqui agora vou falar um pouco da minha área de formação, a área que eu trabalho. Eu tenho trabalhado muito tempo, agora estou desempregado, se tem emprego, vai procurando emprego. Estou brincando, mas a gente recebeu alguns convites, mas o que a gente tem feito, inclusive um convite do Sebrae, para a gente trabalhar, e é uma área que eu gosto muito de fazer, está no meu campo de trabalho da administração. Planejamento. Vocês já ouviram dizer? Para barco sem direção não tem vento favorável. Não é verdade? Por que não tem direção? Se mandar para lá, ele vai, se mandar para cá, ele vai. Vamos imaginar assim, agora tem o cargo do avião, né? Olha, gente, como é que o que é planejamento hoje? Tem um computadorzinho de bordo da direção, lá no espaço, não tem placa nenhuma indicativa, direita, esquerda, curva, trevo, não tem nada. Como é que o cara decola no avião, põe ela no ar e ele vai pousar exatamente no aeroporto lá no Brasil ou lá no Japão? Ou lá nos Estados Unidos? Porque como que ele consegue? Se já imaginou, se não tivesse todo o mapa de bordo, no planejamento, esse avião ia ficar dando volta, de repente ia acabar com o combustível, ia cair. Não é verdade? Então, a viagem é feita porque ela tem um planejamento. Se vocês querem uma educação de qualidade, tem que ter planejamento. Porque quando a gente não planeja a vida da gente, a vida particular de cada um, quando não planeja o ambiente de trabalho, quando a gente não faz o plano, não estabelece aquilo que a gente quer, nós corremos esse risco, gente. Quantas pessoas passam pela vida dando volta e nunca chegam a lugar nenhum? Então, o planejamento é algo fundamental, algo essencial para cada atividade. Eu defendo isso, talvez porque seja um pouco do meu método. E o que é planejar? Planejar, aqui eu não tenho assim nada para escrever, mas planejar, nós usamos na teoria da administração a figura de um triângulo. Um triângulo. Por que um triângulo? Porque um triângulo são as três linhas, elas têm que ser exatamente iguais. Aí a figura do triângulo. Essas três linhas iguais a gente tem dito o seguinte. Por exemplo, a ponta de cima do triângulo é o projeto. Vamos imaginar aqui um projeto de ir para a Lua. Pode ser. Projeto, você pode viajar na maionese, como diz por aí. Isso pode ser no topo, pode ser em qualquer projeto. Projeto é projeto.
Tá bom, tem o projeto para a Lua. Aí o mestre me fala, não, eu vou para a Lua, papapá. Tá bom, beleza, o projeto para a Lua. Por que a gente aplica a figura do triângulo? Tá bom. Você tem capacidade, de governabilidade, você tem capacidade de ir para a Lua? O que é capacidade? Você tem um foguete, você tem um avião, você tem um meio de transporte que te leva para lá? Puxa vida, não tem. Então, para de sonhar em ir para a Lua, você não vai conseguir ir para a Lua. Se você não tem, não vai conseguir, não tem possibilidade de conseguir botar no foguete para ir para a Lua, como é que você vai para a Lua? Você tem que ter. Ah, não, mas eu até tenho. Mas aí, quem que vai conduzir isso? Quem que vai administrar? Quem que vai fazer com que aquele troço saia do chão? Não tem. Não tem quem faça isso. Aí, gente, nós desperdiçamos muita energia, muitas vezes, com projetos mal elaborados. O que é o projeto mal elaborado? Porque a gente sonha, às vezes pensando na vida da gente, no trabalho, na função estratégica, pensa num projeto aonde a gente não vai conseguir aplicar ele. Assim, a gente fazer toda uma análise de viabilidade, de estudo, se a gente vai conseguir fazer com que aquele projeto tenha êxito ou não. E aí, muitas vezes, até na vida da gente, a gente planeja mal e acaba comprando aquele carro porque se empolgou, porque a comadre comprou um igual, porque o compadre comprou também, porque eu também quero, e aí pega e entra no juro do cheque especial, entra no financiamento, pega dinheiro emprestado, daí pega dinheiro emprestado de um para pagar o dinheiro do outro, e daí pega do outro para pagar o do outro, e de repente quando você vira uma bola de neve, e você fica em crise, fica nervoso, começa a complicar tudo, porque você planejou mal. Às vezes a gente é meio emotivo, a gente não planeja bem as coisas. E isso pode ser aplicado em todos os setores, tanto na vida particular, quanto na vida empresarial, quanto na profissão, que é a própria planejamento de vocês. Então, sempre é legal que tenha assim, bom, para esse ano, o que eu quero? Qual que é a notícia que eu quero ver estampada no jornal, ou que seja matéria na rádio que vocês escutam? Qual que é a notícia? O que vocês querem? Qual que é a notícia? Então isso seria, não, nós queremos que a população do IDEB, da escola tal, seja X. Nós queremos isso. Aí sim, aí a partir daquele momento, todos vão ter um foco e vão começar a trabalhar para que isso aconteça. Aí você tem total do foco, você tem um rumo, e que você vai traçar as tuas energias de trabalho lá na tua escola, no teu metrô, para aquela direção, que você sabe onde você quer chegar. É a história do avião. O cara quer chegar no aeroporto Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais, Curitiba. Então ele sabe exatamente. Então ele vai pegar lá no GPS as coordenadas e vai traçar o seu plano. Eu vou para aquela coordenada, ele vai direto para lá. Então, em primeiro lugar, essa educação de qualidade, vocês vão estar trabalhando na escola de vocês, com a dinâmica de vocês, o que vocês querem com isso? Aonde vocês querem chegar? E a partir do momento que vocês entenderem isso todos juntos, discutindo com o motorista, discutindo com a pessoa que faz o cafezinho, discutindo com todo mundo, todos vão começar a trabalhar para esse mundo. Podem ter certeza. Pode ter certeza que no final vocês vão ter um resultado. E a cada 3 ou 4 meses, 3 meses, 60 dias de ver a dinâmica, dá uma parada naquela equipe, coloca alguém para gerenciar esse plano e para ver se esse plano está dando certo. Se o plano está dando certo, o que saiu um pouco fora, o que tem que ajustar, reavalia o plano. Eu aprendi um ditado muito cedo com meu falecido pai, e um dia ele queria um lápis para serrar uma tábua, e eu queria saber, por que o senhor quer que pegue um lápis? Eu pensei, sarnear lá, porque se ela está, não usa lápis.
certa hora ele falou assim: olha, você tem que pegar e riscar para você errar certo. Porque senão, se você começar a serrar errado, que já será uma tábua nos partidos de mãos, estava dizendo, quanto mais você tenta endireitar o serrote, mais pesado fica, mais ruim fica, e começou torto, vai torto até o fim, não endireita mais. Gente, na vida um pouco é isso. Você começou a negócio mal, às vezes vai mal até o final. Então, aquele simples risco, chama-se planejamento. E aí, volta e meia, tem que ser uma tábua, sabe? Tem que dar uma parada, você vai dar uma soprada naquele pó da serragem finíssima, para você ver se você realmente está no caminho certo. Isso é que a gente tem que fazer com planejamento. Segurar 2 meses, 3 meses, não, vamos dar uma parada com a nossa equipe agora, para a gente ver se nós estamos no caminho certo. Se aquilo que cada um levantou, as ideias que colocou, que nós tornamos com foco, com objetivo, nós estamos fazendo com que isso realmente aconteça ou não? O que está ocasionando? Aí, se estiver saindo fora, já procura trazer uma rota correta. No final, se concentra o foco, o único foco, e as chances das coisas acontecerem é muito maior. Se não tiver isso, que é a questão do planejamento, se não tiver isso, vai acontecer que você fica tateando, andando, e você não consegue chegar no lugar que você quer chegar. E existe muito isso na administração pública. Não estou criticando ninguém, mas às vezes passa 4, passa 8 anos, blá, 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 de conversa, está todo mundo cheio. Hoje as pessoas têm resultado. Bobo ninguém aqui é mais. Foi o tempo que política era só falar bonito, que falava as raias de feio, e que ninguém entendia cenário, que era para beleza, foi Deus. As pessoas querem resultado. As pessoas querem resultado na prática. Está na luta, vão embora, melhorar a condição de vida, oportunidade diferente, é isso que as pessoas querem. Então, gente, nós, quando discutimos isso e formamos um grupo de trabalho e tentamos entender para a nossa Cantuquiriguaçu o porquê que a nossa Cantuquiriguaçu, nossa amada região, eu sou filho daqui, morei fora, estudei fora, mas quis vir para cá, porque a gente acaba amando aqui. Por que nós ficamos há muito tempo parados? O que a gente viu? Vamos tentar entender. O que a gente viu o Sudoeste, 2 vizinhos, Beltrão, Pato Branco se desenvolvendo, cresceu, Castrazinha, que era uma estiquinha, hoje uma cidade grande, Cascavel, a região oeste, Cascavel, Toledo, ficar aqui em Ponta Grossa, outra região, e nós fomos parados há muito tempo. E a gente tentou criar um grupo para discutir, entender isso e o que a gente podia fazer para melhorar. E nós fizemos a discussão há uns 8, 10 anos atrás. A primeira reunião que se forma foi lá no gabinete na hora de dias, porque eu puxei um pouco isso. E começamos a trabalhar. Só estou dando um exemplo de quando a gente tem um foco, e aí você já me leu o livro do Desert, que quando você, as forças do universo colaboram para que as coisas realmente aconteçam aquilo que você quer. É um segredo do lado do livro, né? Não sei se alguém já leu. Mas, às vezes tem a ver. Eu só estou contando isso para dizer o seguinte: há 8 anos atrás, mais ou menos, porque era o início, 60 dias, mais ou menos, 90 dias do meu primeiro mandato, uns 8 anos atrás, nós fizemos esse fórum de discussão. E criamos uma equipe que ficou praticamente uns 60 dias discutindo. Uma vez por semana a gente se reunia, pensava, botava no papel, até que a gente formatou uma linha de pensamento. O que a gente precisava para desenvolver a nossa Cantuquiriguaçu era a educação. E a gente dizia naquela época que a gente queria, chamava de uma universidade popular para Cantuquiriguaçu. E a gente começou a trabalhar nessa ideia,
E hoje, gente, nós temos a Universidade Federal da Fronteira Sul, que não é por acaso que está ali. Nós trabalhamos muito, porque nós tínhamos ideal, tínhamos foco. Nós temos o Instituto Federal Tecnológico instalado em Quedas do Iguaçu. São duas áreas de ensino do governo federal e que agora vocês não estão vendo o resultado. Isso eu digo com muita convicção. Praticamente ninguém vai ver o resultado. Mas só o ganho. Por exemplo, claro, daí ele vai, ela tem que ser num lugar. A nossa cidade, qual é a Rio Grande do Sul? Foi para lá. O primeiro impacto que teve foi a valorização imobiliária. Valorizou do dia para a noite os lotes, os terrenos lá em Laranjeiras. Segundo impacto, que talvez agora estou percebendo, riqueza intelectual. Se a gente pegar quantos doutores e quantos mestres tinha em Laranjeiras do Sul há 8 anos atrás, doutores com doutorado. Sinceramente eu não sei, mas eu acho que eu passava de 5, se tivesse. Quantos doutores e quantos mestres tem em Laranjeiras do Sul hoje? Deve estar quase no 100, porque os professores da universidade têm doutorado e têm mestrado. Isso chama-se riqueza intelectual. Começa a melhorar, começa a crescer o debate. Além disso, esses jovens que vêm para cá, a geração de empregos, até algumas pessoas pensando, nós tudo isso para se instalar aqui, porque estão atraindo para a mão de obra. Esses jovens começam a ter formação lá. Quedas do Iguaçu, do Instituto Federal, com 5 ou 6 cursos começando também. E aí, gente, o que acontece? Algumas pessoas são imediatistas, elas não vão ver isso. Porque tem um ditado que diz assim: quem planta hortaliça, quem já semeou uma alface aí, todo mundo já semeou, né? Isso vai dar o resultado do quanto? 30, 60 dias, você já vai lá na horta e colhe alface. Quem semeia trigo, quem planta soja, milho, como nossa região aqui, é uma vez por ano, o feijão, agora na safrinha, isso aí é safrinha, mas é uma vez por ano. Quem planta uma árvore frutífera, 5, 8, agora tem as ligeiras que eu vi na rádio, né? São 5, 8, algumas até 10 anos para começar a dar um fruto. E quem semeia ideias é meio século, 50, 100 anos. Então, quando você planta uma ideia, essa ideia você não é uma alface que com 60 dias você vai ver o resultado. Quando você semeia uma ideia, você vai ver o resultado disso lá na frente. Hoje, se você me perguntar, gente, você é feliz na conclusão do seu mandato? Eu sou muito feliz. Primeiro, porque eu deixei extremamente organizado a prefeitura. 100% organizado, todos os fornecedores pagos, os professores, os funcionários, os fornecedores de fora, organizado. Fizemos uma transição à altura e que a gente teve a alegria de poder entregar, porque aquilo não é meu. Eu recebi como administração a função de cuidar de algo que não é meu. A escola não é nossa. Aquela cadeira que eu sentava não era meu. Eu tive aquela missão de cuidar por um período de tempo, algo que não é meu. E o povo me conferiu isso, me chamou para administrar através do povo. E eu tinha que concluir o meu mandato, chamar e dizer: olha, está aqui. Vocês me deram para mim cuidar, eu cuidei, fiz aquilo que eu pude fazer. Muitas vezes na nossa vida, a gente não faz tudo aquilo que quer. O nosso sonho, a nossa vontade, o coração é muito maior do que a nossa capacidade de fazer. Mas a gente faz aquilo que pode. E dentro daquilo que a gente pode fazer com planejamento, com organização, principalmente com um objetivo determinado, você vê o resultado. E felizmente, hoje eu digo o seguinte: eu sou feliz porque talvez o maior legado que a gente deixou para a região do Rio Grande do Sul é a nossa Universidade da Fronteira Sul, que está instalada em Laranjeiras, é um Instituto Federal. Se alguém conversar com o prefeito de Jacaré de Quedas, ele sabe a luta que a gente teve para implantar isso, lá em Quedas do Iguaçu. Isso é só o começo.
É só o começo, porque tem alguns projetos muito importantes ainda na área da educação para acontecer. Né? Hoje, a questão da estruturação das escolas, estava falando com a Cidei, estava falando com o pessoal, olha, alimentou o par certinho, fazendo uma gestão fina, fazendo organizada, você consegue ar-condicionado, vocês já conseguiram. Lá nós conseguimos ar-condicionado para todas as salas de aula. Nós conseguimos 5 lousas digital. Estou instalando agora. 5 lousas digital. Eu nem sei o que é isso, essa tarde de lousa digital. Eu não sei o que é isso. Sei que é bom. Sei que é um negócio da primeira linha. Eu falo a verdade. Né? Nós conseguimos hoje, lá, a gente entregou com 14 ônibus novo, que tem um ano e pouquinho. Então, a partir do momento de organizar, que a gente vai estar aqui na região, é parceiro disso, organizar hoje é direto com o FNDR, me poupar sem muita dificuldade. A gente conseguiu estabelecer um canal direto, eu já tive oportunidade, ainda no final do ano, quando o prefeito, eu estive junto com o Maicon, estive junto com o prefeito Edson, estivemos lá em Brasília visitando o FNDR, e aí assim, mas o projeto, primeiro de tudo, ele tem que ser bem feito, segundo de tudo, ele tem fiscalização, tem que ser bem aplicado, e terceiro, tem que ter gestão, porque senão não tem. Então, gente, eu acho que o desafio é por aí, o caminho é esse, todo mundo unido, todo mundo junto, todo mundo com foco, todo mundo com pensamento positivo. Eu tenho certeza absoluta que a vida de vocês melhora, entre vocês mesmos, entre a equipe de trabalho, a relação entre vocês e os alunos melhora, enfim. Quando a gente consegue produzir algo, e que esse algo é benéfico, primeiro para si e depois para a sociedade, nós se tornamos seres humanos melhores. E por que nós se tornamos seres humanos melhores? Porque eu acredito num Deus e eu acredito que ninguém está aqui por acaso. Ninguém é professor por acaso, ninguém é motorista por acaso, ninguém é zelador, merendeiro por acaso. Porque cada um de nós temos uma missão. E eu acho que o nosso Criador, ele é feliz quando nós conseguimos, pelo menos em parte, cumprir com a missão que ele nos deu. Certo, gente? Estou vendo que já estão cansados aí, senão eu só fico falando aqui, vocês já estão se enchendo, né, gente? Daqui a pouco começa a dar sono, só começa aí. Então, gente, eu queria deixar muito à vontade, pode levantar a mão, pode me perguntar, não me incomoda com pergunta. Se eu não souber responder, eu digo não sei. Pronto, é fácil, né? Eu digo não sei. Se eu souber responder, eu respondo. Então, gente, eu queria que vocês ficassem muito à vontade para fazer alguma dúvida, perguntar, fazer um questionamento, interagir, dar um depoimento. Fique muito à vontade. Levante a mão aí. Eu sei que o professor não gosta de falar. Pode se manifestar. Prefeito vice-prefeito Eugênio, nosso grande amigo. Na sua cidade, foi fácil instalar o Conselho de Educação e de que maneira foi instalado? Por que Campeonato não tem? É uma das prioridades. É assim, hoje, inclusive para os projetos, muitos projetos hoje passam por isso. Porque a cada dia que passa, quer se diminuir aquela visão, porque muitas vezes o prefeito, eu falo isso no geral, não estou criticando um ou outro, estou falando de uma linha geral do pensamento. Muitas vezes aquilo que o prefeito, vou falar de mim como prefeito, muitas vezes aquilo que eu como prefeito acho, que tenho na minha cabeça, e às vezes tem uns que são mais teimosos, outros menos, que é o melhor para a educação, muitas vezes não é o melhor para a educação. Quem que sabe que é melhor para a educação do que Cantagalo? Vocês. Não é verdade? Então, a instalação de uma escola, a instalação de uma ampliação, a instalação, sempre quando é item, quando tu vai preencher os dados lá que mandam para o FNDR, vai ter que ter a ata do Conselho sim, para dizer que aquilo não é uma coisa só para o prefeito aparecer, ou para o vereador aparecer, ou para o outro aparecer. Não, é algo importante. Então, é muito importante ver sim
a instalação do conselho. Você perguntou se tem e se tem dificuldade. Dificuldade tem. Tudo na nossa vida tem dificuldade, acho que não tem nada que seja fácil. Principalmente no início, quando algumas pessoas acham que umas acham que é porque é do outro lado, porque é do lado de cá, demorou-se para quebrar um pouco esse gelo. Com 8 anos, acho que quebrou, a gente conseguiu quebrar legal, para tirar essa questão assim. Principalmente pós uma campanha, fica aquela coisa que um é de um lado, outro do outro, e daí tudo aquilo que aquele quer fazer, eu sou contra, porque eu não quero que dê certo. Tem, infelizmente, aquelas pessoas que apostam negativo. Gente do céu, tem aquelas pessoas que apostam, não sai para qualquer coisa, não sai. Eu quero mandar me xingar esses dias porque nós deixamos o nosso candidato que nós apoiamos, não se elegeu. E eu fiquei trabalhando até 31 de dezembro para que as obras continuassem acontecendo. Inclusive uma escola nova para o município de 3.800.000 que vai sair lá agora. Quem vai estudar, quem vai fazer, é tudo perfeito. E teve algumas pessoas que foram lá me xingar porque não queriam. Então, assim, tem dificuldade principalmente por causa disso, mas é muito importante. Acho que se vocês têm que entrar no caminho, porque essa clareza, é esse conselho que vai dar o norte, que vai poder planejar, que vai poder. E o conselho é ativo, gente. Também não adianta ter um conselho, me perdoe, eu vou falar o nome, porque esses tempos numa palestra o cara falou, aqui está o exemplo da tal da Maria, vai para frente, teve uma Maria que falou, não pode ninguém, ele não vai falar, que coisa é essa que nós falamos das Marias, né? Então, assim, mas tem aquela coisa assim, às vezes aquele conselho, que ele é morno, que ele não tem uma posição, ele segue a linha. Na Bíblia está escrito, né, irmã? Sejas quentes ou sejas firmes, seja morno, eu cuidarei. É verdade? Então a pessoa tem que participar ativamente, tentar estudar, ver o que é o conselho, participar, ajudar, se unir para que a coisa aconteça. Então, você vê, muito importante sim o conselho. Muito importante. Se vocês não têm, estabeleçam o conselho, criam uma política educacional do mundo, estudem isso, porque isso, inclusive, vai dar a base, vai dar a diretriz para não conseguir, principalmente os projetos, e são vários projetos de educação aqui no município. Olha, nós tínhamos algumas dificuldades grandes, por exemplo, no município chamado Rio Guarani. Fala o nome certinho que vocês podem conferir. Talvez foi um dos grandes desafios. Quando eu iniciei lá, é uma comunidade muito grande. É uma comunidade, o Rio Guarani, hoje, que tem uma extensão territorial, talvez de uns 500 km², maior que alguns municípios, tipo o município do Firmão é maior. Então, o Rio Guarani é maior que o município do Firmão. Só uma comunidade de Nova Laranjeiras. E hoje tem em torno de uns 5.000 habitantes. Então, eu recordo como se fosse o tamanho do município. Nova Laranjeiras tem 11.300 habitantes e 1.760 km². Nessa comunidade tinha uma única escola, e era uma escola estadual, e a escola municipal funcionava em qualidade, funcionava junto com a escola estadual. E quando a gente chegou lá, a realidade que a gente tinha era os alunos estudando no pavilhão da igreja, numa sala de catequese, e não tinha espaço dentro dessa escola. Então a gente teve que fazer umas salas de madeira, porque realmente não tinha espaço. Foi um grande desafio. Nós conseguimos, através do governo federal, nós construímos uma escola que está lá, modelo, uma escola linda, parece até um sonho. Ela muito bem edificada, foi um projeto que se tornou um projeto padrão, com saguão no meio, saia, cadeira, todo equipamento, carteira, biblioteca, todo equipamento equipado. Então, uma escola nova no Rio Guarani, nós conseguimos a ampliação de uma escola ali no Rio da Prata, que é outro distrito, de Nova Laranjeiras. Nós tínhamos também dualidade, a escola era municipal e o Estado tinha que construir a escola. Aí o Estado não construiu, nós conseguimos então uma ampliação dessa escola, com mais 7 salas de aula, para que melhorasse e, enfim, acabasse funcionando. E agora, por último, a escola Rui Barbosa é uma escola que tem 45 anos, o prédio da escola, é a Escola Estadual Rui Barbosa. O governo do Estado construiu um prédio novo para o município. E aí ficou
O governo construiu um prédio novo, a escola Rui Barbosa, que é a escola estadual. E o município ficou utilizando aquele prédio, mas está muito velho, muito problema de encanamento, muito complicado. E a gente conseguiu, então, o recurso, eu não consegui fazer a obra, mas o recurso ficou empenhado em 13,2% para fazer essa escola. E aí o que está acontecendo? Uma das coisas que nós tivemos que se adaptar. A realidade, infelizmente, é essa. Nova Laranjeiras caiu de 18.600 habitantes para 11.302, total do êxito rural. E aí as pessoas, uns estão saindo, outros estão indo embora, ainda a maioria lá em Nova Laranjeiras mora, 80% mora no interior, mas teve algumas escolas que estavam com 8, com 9 alunos. Eu particularmente sou contra aquela nuclearização, trazer tudo para zero, mas também não tem como se manter uma qualidade para 8 alunos, para 9 alunos. Aí foi aquela coisa difícil em 2 comunidades, e no final, agora, nesse último ano, foi a terceira, 3 comunidades, nós tivemos que desativar a escola, que a gente criou daí uma discussão com os pais, a gente discutiu com todos eles, em reunião, a gente baixou de 10, 12 alunos, a gente não tem condição para a qualidade. Então a gente trouxe. E aí nós conseguimos 2 escolas novas também lá para a indígena. Então, ao todo, foram 5 escolas. A minha pergunta, assim, são 3, na verdade. Eu sei que você foi prefeito durante 8 anos, né? Então, assim, durante esses 8 anos, você conseguiu fazer a revisão geral dos salários dos funcionários todos os anos? Você conseguiu trabalhar dentro de 60% do Fundeb, ou teve que ultrapassar? E se você conseguiu fazer plano de cargos para os funcionários de Nova Laranjeiras, tanto para os professores e a parte, né, do magistério, e para os demais funcionários. Como que funcionava essa questão dos funcionários? Porque enquanto presidente do sindicato, eu gostaria de saber, porque eu conversava bastante com as pessoas da então eu gostaria de saber de você, como que era? Assim, aquilo que eu estava falando antes, muitas vezes a gente tem que trabalhar com a nossa realidade. Hoje, antes, no início do mandato, eu tinha o Fundeb. E depois o Fundeb se transformou em Fundeb. O que é o Fundeb? Algumas pessoas acham que o Fundeb é um dinheiro que vem do governo para os municípios de educação. Muitas pessoas pensam que é assim. Não é. Não é. O dinheiro do Fundeb é descontado em torno de 21%, de todo o repasse que vem, vai para o 25% que constitui o fundo. Então, todos os repasses que vem para o município é descontado isso. Eu não sei a realidade daqui, mas em Nova Laranjeiras, pelo número de alunos que baixou, era descontado todos os meses da conta do município em torno de 180, 190 mil, e acreditava em torno de 130 mil para o município. O que acontece também em Nova Laranjeiras? Nova Laranjeiras nós fazemos em torno de 3.200 quilômetros por dia de transporte escolar. Nós temos 38 comunidades, todas distantes. O custo do transporte escolar é R$1.300.000 por ano. Transporte escolar. Isso tudo avaliado, linha por linha, discutido. A gente conseguiu, mesmo com as linhas com que a gente aumentou bastante a frota própria, mas o custo é elevado. O Estado sempre nos repassou, quando ele repassou, o maior repasse que nós tivemos foi de R$450 mil. Então o município arcava com isso. Do salário dos professores, nós implementamos o piso nacional, contratamos a tal da Schiller para fazer a revisão do plano de carreira. Tivemos uma discussão com alguns professores que não aceitaram esse plano, não entenderam esse plano, e as pessoas queriam que o município pagasse, claro. Tem algumas pessoas que sempre querem mais. É aquilo que a gente sempre falava, discutia junto com eles, a questão do triângulo. Então, se eu tirasse mais da maneira que eles queriam, a gente não conseguiria, não ia ter dinheiro para pagar o salário no final do mês, ia faltar. Então a gente estabeleceu um piso e criamos a lei, agora faz uns 2 anos, que a gente criou uma lei de planos, regularizou, adequou aquilo
aquilo que já tinha, mas bem entendido. Teve alguns professores que não gostaram. Não gostaram. E eu também não gostei, sou bem sincero em dizer. Porque naquele nosso plano, na minha opinião, teve falhas, talvez não reconheceu, teve dificuldade de reconhecer aqueles professores que davam muito tempo de trabalho, frente àquelas professores que nós fizemos um concurso, entrou bastante professor novo. E esses professores que entraram novos, a maioria deles entrou com graduação, faculdade, e que é justo também que seja reconhecido, a faculdade e pós-graduação. Então, nesse plano, ele reconhecia esse avanço de nível, ele dava um peso muito maior, não sei se tem ambos os questionamentos, mas ele dava um peso muito maior para aqueles professores que tinham uma escolaridade mais avançada de investido no seu cargo, e aqueles que aquela professora que fazia 15 anos, 20 anos, e que muitas delas eram no ensino médio, acabaram não tendo esse mesmo avanço. Então teve professor que entrou faz 2 anos e começou a ganhar mais do que aquele professor que fazia 18 anos. Isso foi uma coisa assim, bem complicada. Outra coisa que nós trabalhamos muito lá foi a questão, acho que você lembra disso, foi muitas viagens para Curitiba, que a gente trabalhou muito, eu fiquei da comissão durante, se você lembra, que nós nos encontramos, que foi o grande trauma de muitos educadores, que foi aquele conflito, que era o não reconhecimento daquele curso que foi feito, que era a CNES. Tá? Então nós fizemos parte, nós junto com o Conselho Estadual de Educação trabalhamos muito. Felizmente, depois de muito tempo, houve um desfecho favorável. A gente conseguiu pelo menos manter. E correu o risco de ter que demitir os professores, era aquele medo de todo mundo, e nós batamos firme, lutamos junto ao governo do Estado. No outro nós foram várias audiências, inclusive com o presidente do Conselho Estadual de Educação. Na época era o Maurício Requião, secretário de Educação, foi bem na época do problema. Tivemos um problema sério com o Requião, inclusive não quis reconhecer, mas finalmente, depois a gente conseguiu, e foi embora, faz praticamente 1 ano, que a gente conseguiu resolver isso. Então, talvez o trauma que a gente não conseguiu adequar esse peso, eu me senti que talvez até possa ter cometido injustiça, mas quando é discutido, é colocado em assembleia, infelizmente, talvez a gente, alguns professores, principalmente aqueles que tinham um tempo maior, eles não tiveram um avanço tão significativo quanto aqueles que tiveram a graduação e a pós-graduação. Tem o plano de carreira, dos funcionários, não tem o sindicato lá, inclusive nós até incentivamos, criamos uma lei, mas o pessoal não criou o sindicato. A dificuldade do município é que a arrecadação, ela não é uma arrecadação tão alta, e nós temos o tal do limite prudencial, né? Que uma administração você não pode gastar mais de 55% daquilo que arrecada com trabalho, com despesa, principalmente os professores ainda têm aparato, tem o seu salário, e os professores, 25% de toda a arrecadação vai para a educação. Eu não teria muito problema lá dos professores. Dos demais funcionários, se eu desse um aumento significativo, eu entraria no limite prudencial entre nós vamos aprovar o discurso. Então, hoje, infelizmente, a gente conseguiu lá, infelizmente eu digo, quando a gente não conseguiu dar o avanço para todos num nível maior. Como que a gente fazia? A gente conseguiu dar produtividade e hora extra, para quem fazia hora extra e gratificação. Então a gente conseguiu elevar o salário, não numa lei, daí padronizando, mas a gente conseguiu elevar com gratificação e produtividade. Aconteceu com os professores em Nova Laranjeiras, aconteceu com os demais funcionários aqui, não o magistério, porque nós já temos a nossa lei de cargos desde 2013, então nós estamos fora. Mas ano passado aconteceu com os demais funcionários fora do magistério, esse desnível de salários. Então, funcionários que entraram no último concurso de 2009 passaram a receber quase igual, alguns até mais do que funcionários que tinham 15, 20 anos de carreira. Que é o que nós agora vamos tentar com o Hermes e tentar reverter essa situação.
pessoas, por exemplo, merendeiras, auxiliares gerais, vigias, alguns técnicos que ficaram com salário bem mais baixo. Então, na época também foi em assembleia. Então, o prefeito veio, fez uma assembleia e na hora todo mundo concordou. E não viram, né? Então, tipo assim, 20% dos funcionários ficaram no prejuízo e 80% saiu de bem, digamos assim. Então, enquanto sindicato, como que nós ia brigar com o 80%? Né? Então, tipo assim, então vamos aceitar esse 80% e depois dividir os 20%. É o que a gente está tentando fazer agora. A gente já conversou com ele e vamos tentar reverter essa situação desses funcionários que ficaram. Então, aconteceu, mas não com os professores, aconteceu com o pessoal, assim, tipo, serviços gerais, merendeiras, que tiveram salário de desempenho. Tipo, o pessoal teve um avanço de 50% no salário, teve uns que tiveram 5%, e teve uns que até baixou. E daí, para compensar, ele deu a gratificação. E esse ano todo eu estou sabendo alguns já perderam a gratificação. Então, nós temos que sentar e resolver. Por isso que eu estou perguntando a você como que é. Obrigada pela sua. Olha, gente, é muito importante isso, principalmente assim. O município é regido por leis. E nós temos que cumprir uma receita de bolo, que você tem que fazer aquilo que a lei determina. A questão salarial, muitas vezes, e quem vai valorizar isso é claro, é o próprio servidor. O servidor tem que estar se unindo, tem que estar lutando. É aquilo que eu falava antes. É tipo um bebezinho, né? O bebezinho, se ele está com fome, está xixijado lá, se ele não chorar, não espernear, ninguém vai dar limpar ele, né? Ou ninguém vai dar uma maneira para ele. Então, qual que é a maneira que ele tem para ele se expressar? É o choro, é reclamar. Então é isso é democracia, isso faz parte. Então é importante estar unido, estar entidade unida, claro, sempre com justiça. Acho que parabéns pela maneira, olhando. Agora o que tem é uma lei. A lei do município diz, para merendeira, o salário é X, tem que ser respeitado esse salário. É uma lei municipal que o prefeito vai fazer e só pode pagar através de uma lei que seja aprovada pelos vereadores. Se não tivesse a lei, não pode, por abrir o pobre, por livre vontade, aumentar o salário desigual para um ou para o outro. Inclusive, isso pode dar problema, inclusive, no Ministério Público. Não pode, porque isso é um padrão. Agora sim, se tem uma função e no plano de cargo prevê para aquela pessoa que tem a função no nível, se aprofundou, estudou, fez uma pós-graduação, e ela colocar isso no certificado, ali ele tem essa justificativa do que, mas isso tem que estar presente, inclusive, na lei de cargos e salários do município. Não, gente, então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês me deram, desejar felicidade a todos, um bom ano, que Deus possa estar abençoando todos vocês, sejam felizes na missão de vocês. Ser professor é ser legal, ser motorista, às vezes atrasado em comando, faz louco, né? Os motoristas vêm atrás, deixa quase louco os motoristas, mas inspetor, vigia, enfim, todos às vezes a gente fica quase perdendo a paciência. Mas no fundo, vale a pena, gente. Sejam muito felizes na missão de vocês. A missão de vocês é uma missão nova, não é por acaso que vocês têm isso. Pode ter certeza que vocês são semeadores de ideias. E às vezes vocês vão ver o resultado no primeiro momento, mas no futuro vocês vão ver o resultado. E nós temos que ser um pouco treinador, um pouco utópico. Bote mais alegria na vida de cada um, possa ter um bom relacionamento com a equipe de trabalho, um bom relacionamento na casa, tentar e procurar cada vez mais dentro das escolas, fazer com que os pais se envolvam mais com a educação dos filhos, desenvolver atividades dinâmicas para que os pais venham e acompanhem a educação do filho. O pai não pode, tem que ser responsável, pode produzir o filho e jogar para a sociedade, mas ele tem que vir também. E a educação é uma coisa de útil, vamos estar sempre à discussão. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.